Você é oficialmente Crotalus, ou talvez Cistrurus, né? De qualquer forma, parabéns, você é uma cascavel, um dos designs mais questionáveis da evolução. Você não é um rei do deserto, você é o que a seleção natural escolhe quando se contenta com o suficientemente medíocre. Você pertence à família Viperidae e, mais especificamente, à subfamília Crotalinae, as víboras de Fosseta. Essa última parte significa que você tem uma superpotência. Você possui fossetas loreais, que são basicamente pequenos buracos sensores de calor entre o seu olho e a sua narina. Isso te dá a capacidade de ver o calor infravermelho. Legal, né? Bom, espere até descobrir como uma das suas presas mais comuns aprendeu a usar essa sua habilidade de forma humilhante. A sua escolha de nascimento já é um fracasso. Você pode ser uma Crotalus, a cascavel verdadeira, grande e arrogante, um alvo óbvio, ou você pode ser uma Cistrurus, a versão pigmeia. Essa é de alguma forma pior. Você tem todas as mesmas desvantagens, mas é pequena, patética e seu chocalho minúsculo soa menos como um aviso e mais como um inseto tendo um dia ruim. Não há uma boa opção. A sua história de origem não é uma de conquista evolutiva, é uma de más decisões geográficas. Seus ancestrais distantes, em geral, rastejavam pelo planeta há uns 100 milhões de anos. Eles tiveram a sorte duvidosa de sobreviver àquele evento que eliminou os dinossauros. E por que sobreviveram? Não porque eram fortes, provavelmente porque já viviam no subsolo, como vermes, e não precisavam de muito para comer. Mas você, a cascavel moderna, é muito mais recente. Seus ancestrais diretos, as víboras de Fosseta, apareceram talvez uns 20 milhões de anos atrás. O seu gênero, Crotalus, é um produto das Américas. A sua má decisão fundadora foi provavelmente migrar da América do Norte para a América do Sul, quando aquela ponte de terra do Panamá se formou. Esse ato preparou o palco para a sua existência moderna. Você não é um mestre da adaptação. Você é uma espécie perpetuamente mal adaptada, sempre lutando contra um ambiente para o qual não está totalmente otimizada. Você vem equipado com ferramentas que parecem impressionantes à primeira vista, como essa visão de calor, mas que na verdade estão repletas de falhas de design catastróficas. Ok, sua vida começa com uma péssima decisão reprodutiva. A maioria dos répteis sensatos bota ovos, esconde-os num buraco e vai embora, deixando o destino cuidar do resto. É limpo, mas você não. Sua linhagem escolheu o pior de todos os caminhos, a ovoviviparidade. Isso não é como a gravidez de um mamífero. Com placenta e cuidado, é o equivalente biológico de viver numa caravana. Sua mãe retém os ovos fertilizados dentro do corpo dela. Não porque ela te ama, mas como uma adaptação desesperada a climas frios, onde os ovos postos no chão simplesmente congelariam. O custo disso é astronômico. Para ela, sua mãe passa meses sobrecarregada com você e seus 3 a 10 irmãos. Ela fica lenta, pesada e extraordinariamente vulnerável a predadores. A caça se torna quase impossível. Ela é essencialmente um alvo lento e cheio de comida. Quando finalmente chega a hora, ela te dá à luz. Você emerge do tamanho de um lápis, envolto em um saco amniótico fino e transparente, parecendo um lanche mal embalado, escorregadio e confuso. E aqui está a verdadeira tragédia da sua ovoviviparidade. Sua mãe suportou todos os fardos da gravidez, mas você não recebe nenhum dos benefícios do cuidado parental. Ela está exausta, tendo perdido quase metade do seu peso corporal. Ela não fica para te proteger, ela te abandona. Você está entregue a si mesmo, minúsculo, indefeso e vulnerável a literalmente tudo, desde guaxinins até formigas. A sua única herança é o cheiro dela. Em climas frios, sua primeira tarefa na vida é seguir o rastro químico que sua mãe deixou para encontrar a toca de inverno comunal. Se você perder o rastro, você não sobrevive ao primeiro inverno. Sua vida começa com um jogo de seguir o cheiro da mãe ou morrer congelado. Para piorar, sua característica mais famosa nasce avariada. Você nasce com um pré-botão. É um único segmento de queratina na ponta da sua cauda. E ele é completamente inútil. Um chocalho só faz barulho quando múltiplos segmentos secos batem uns nos outros. Seu botão único não faz barulho nenhum. Você só terá um chocalho funcional depois da sua primeira muda de pele. Você nasce mudo, abandonado e cercado de perigos. E a sua infância, se você sobreviveu a ela, é agora dominada por um único fato implacável. Você é um ectotermo. Esse é um eufemismo científico para ter o sangue frio. Isso significa que seu corpo é um termômetro glorificado e sua temperatura é inteiramente ditada pelo ambiente. Sua vida inteira não é sobre caça
caça ou domínio. É uma busca desesperada e ansiosa para se manter entre dois números letais. Se você ficar muito quente, suas proteínas desnaturam e você literalmente cozinha vivo dentro da sua própria pele. Se você ficar muito frio, seu metabolismo para, você fica letárgica, incapaz de se mover e eventualmente morre congelada. Portanto, sua existência diária é uma rotina patética de rastejar do sol para a sombra, da sombra para uma toca, da toca de volta para uma rocha quente, numa tentativa constante de manter sua temperatura dentro de uma faixa operacional muito estreita. Você não é um predador, você é um termostato ambulante com um caso grave de ansiedade e escravo do clima. Para sobreviver ao frio do inverno, você é forçado a praticar algo chamado brumação. E é crucial notar, isso não é hibernação. Hibernação é um sono profundo. Brumação é um pesadelo acordado. Você não está dormindo, o seu metabolismo simplesmente desacelera tanto por causa do frio que você fica letárgico e, em grande parte, imóvel. Você está consciente, mas preso em um corpo que mal funciona. Você passa esse período amontoado em tocas subterrâneas com centenas de outras cobras. Isso não é socialização, é desespero. Vocês não se agregam por companheirismo, vocês se agregam porque aquele buraco específico é o único lugar que não vai congelar. E sua vida adulta é definida por outro fardo periódico, a ecdise ou muda de pele. Sua pele não cresce. Para crescer, você precisa trocar tudo. Nos dias que antecedem a muda, um fluido se acumula entre a pele velha e a nova, incluindo sobre seus olhos. A escama transparente que cobre seu olho fica opaca, leitosa e azulada. Durante esta fase, você fica efetivamente cego. Você não vê predadores, não vê presas, você está desorientado, irritável e profundamente vulnerável, forçado a se esconder e rezar para que nada te encontre. Mas ok, você finalmente é um adulto. Parabéns, você sobreviveu à sua infância patética e à sua adolescência cega. Seu prêmio? Uma vida de tédio inimaginável, pontuada por momentos de pânico e vulnerabilidade. Vamos falar sobre seu desafio diário. Conseguir comida. Seus primos, como as cobras-rei, são caçadores ativos. Eles saem e procuram comida. Você não. Isso seria muito esforço. Você é um predador de emboscada, que é o jeito chique de dizer que você é o caçador mais preguiçoso do pedaço. Sua estratégia de caça é literalmente encontrar um local que parece ter tráfego de ratos e se enrolar e esperar. E quando dizemos esperar, não estamos falando de algumas horas. Você pode ficar nesse mesmo local, perfeitamente imóvel por mais de uma semana. Uma semana inteira da sua vida, que já não é muito emocionante, passada como um enfeite de jardim tóxico, esperando que um único rato passe. Sua vida é uma oscilação entre tédio extremo e pânico extremo. Quando a presa, um rato, por exemplo, finalmente aparece depois da sua semana de espera, você ataca com uma velocidade incrível. E então você faz algo que expõe a sua maior fraqueza. Você larga a presa imediatamente. Essa é a sua grande estratégia de picar e soltar. Por que você faz isso? Por que não segurar como uma cobra-rei faria? A resposta é simples. Você, em essência, é um covarde. Um roedor não é uma vítima passiva. Ele tem dentes incisivos afiados como lâminas. Se você tentasse segurar um rato vivo, você correria um risco muito real de ser gravemente mordido ou mutilado. Sua estratégia de picar e soltar é uma admissão de vulnerabilidade física. Você evoluiu todo esse arsenal químico precisamente porque não consegue lidar com um confronto físico com a sua própria comida. Mas essa estratégia segura cria um pesadelo logístico. A presa é envenenada, agora muito zangada e morrendo, foge. Você agora tem que esperar o veneno caro fazer efeito e começar a tarefa árdua de rastreamento, cheirando o ar. E se o rato morrer num buraco inacessível? Ou pior, se um coiote o encontrar primeiro, você acabou de gastar seu veneno, que tem um custo metabólico elevado para ser produzido, e ficou sem o jantar. Agora vamos focar em como é ser a fêmea. Se a vida do macho é um tédio ansioso, a sua é um desastre de gestão de projeto biológico. Seu único propósito é a reprodução, mas toda a sua existência é uma conspiração para te impedir de fazer isso. O seu problema fundamental é que a sua capacidade de engravidar está inexoravelmente ligada ao seu peso corporal e às suas reservas de gordura. Se você não estiver gorda o suficiente, seu corpo simplesmente diz não, e engordar é um luxo que você raramente pode bancar. Em muitos habitats, sua estação ativa, o tempo entre sair daquele pesadelo acordado da abrumação e ter que voltar para ele é tragicamente curta. Estamos falando de talvez apenas 5 meses.
meses. 5 meses para caçar, digerir, trocar de pele e acumular gordura suficiente para um ano inteiro. E aqui está o gargalo metabólico. Lembra da ecdise, a sua muda de pele? Aquele período de 2 semanas em que você fica cega, vulnerável e, o mais importante, em jejum. Isso não é apenas um inconveniente, é um buraco no seu orçamento. Isso é um problema porque qualquer inconveniente te joga para fora do cronograma. Por exemplo, uma ameaça crescente para vocês é uma infecção fúngica. Não é nada chique, é basicamente um pé de atleta glorificado. Mas para combatê-lo, seu corpo é forçado a trocar de pele com mais frequência. Vamos fazer as contas desse desastre. Sua estação ativa tem, digamos, 20 semanas. Se uma infecção te forçar a mudar de pele 3 vezes, você passa um total de 6 semanas em jejum forçado. Você acabou de perder 30% de todas as suas oportunidades de alimentação do ano. O resultado? Você não acumula gordura suficiente. E sem gordura, sem gravidez. Você tem que atrasar a reprodução por um ano inteiro, ou talvez 2. Isso é um fracasso biológico em cascata. O que parece ser um evento de manutenção de rotina se torna um desastre existencial. Você não morre da infecção. Você é forçada a curar-se tanto que falha reprodutivamente. Sua vida é uma falha de gestão de projeto biológico, onde a manutenção de rotina cancela a produção. Mas minha sogra, digo Cascavel, você deve pensar que seu nêmesis é algo nobre, como uma águia real ou um gavião. Uma morte rápida vinda de cima. Isso seria pelo menos uma forma respeitável de morrer. Mas não, seu pior inimigo, a criatura que te humilha em um nível existencial, é a sua comida. Conheça o esquilo terrestre da Califórnia. Claro, os filhotes dele são um lanche fácil, mas o esquilo adulto é um pesadelo. Por algum capricho cruel da evolução, o esquilo adulto é imune ao seu veneno. Uma mordida sua, com todo aquele coquetel químico caro, não é uma sentença de morte. Para ele, é, na melhor das hipóteses, uma picada de abelha irritante. E por causa dessa imunidade, o esquilo não foge de você. Ele te confronta. Quando um adulto te encontra perto da toca, ele inicia uma campanha de assédio psicológico. Ele chuta areia na sua cara, avança e recua, e abana vigorosamente a cauda. Mas ele não está apenas sendo irritante, ele está executando uma guerra psicológica sofisticada. Ele está prestes a explorar a sua maior superpotência. Lembra da sua visão de calor? Aquelas focetas, o esquilo sabe sobre elas. Quando o esquilo abana a cauda para você, ele faz algo espantoso. Ele ativamente bombeia sangue quente para a cauda. A temperatura dela pode aumentar em quase 2 graus Celsius. Esta não é uma resposta de pânico genérica. Os cientistas testaram. Contra uma cobra-touro que não tem visão de calor, o esquilo abana a cauda, mas não a aquece. Ele está usando um canal de comunicação infravermelho privado. Ele está enviando uma mensagem que apenas você, com sua superpotência, pode ver. A cauda quente e balançando cria um sinal infravermelho enorme e confuso, fazendo o esquilo parecer muito maior e mais ameaçador do que é. Sua maior vantagem evolutiva está sendo usada contra você, sobrecarregando seus sentidos. Funciona. Você, intimidado e confuso pelo seu próprio sistema de mira, geralmente desiste e vai embora. E como os cientistas provaram isso, eles construíram um robo-esquilo empalhado, com bobinas de aquecimento na cauda. E sim, eles confirmaram, você, o predador temido, é oficialmente intimidado por uma bunda de esquilo aquecida. Mas como sempre, eu preciso te dar os parabéns. Você sobreviveu. Você não foi comido quando era um bebê mudo. Você não foi cozido vivo pelo sol. Você sobreviveu à sua própria falha reprodutiva e até mesmo à humilhação de ser intimidado por um esquilo com a cauda quente. Você teve a sorte de chegar à velhice, o que para você pode significar uns 20 anos. Sua recompensa por essa sobrevivência totalmente inútil. Você pode continuar carregando sua invenção mais famosa e superestimada, o chocalho. O som icônico do deserto é, sem dúvida, sua ferramenta mais famosa. E, no entanto, é um dos seus maiores fardos existenciais. Primeiro, é metabolicamente caro. O músculo que agita seu chocalho é um dos mais rápidos do reino animal, mas ele consome uma energia valiosa. Você que vive com um orçamento energético apertado, preferia 1000 vezes não o
usar. Segundo, ele é um localizador de alvo. Claro, é um aviso eficaz contra animais que não querem te comer, como um cavalo ou um humano. Mas para um predador que quer te comer, como uma águia ou pior, outra cobra, seu chocalho é um farol. É um sino de jantar que anuncia sua localização exata. A prova final de que seu chocalho é um fardo inútil. A evolução se livra dele assim que tem oportunidade. Em várias populações de ilhas onde os grandes predadores não existem, as cascavéis perderam a capacidade de ter um chocalho funcional. A seleção natural abandona alegremente essa ferramenta barulhenta no momento em que ela deixa de ser necessária. Mas a verdadeira inutilidade da sua sobrevivência não é o chocalho, é o seu veneno. Você investiu tudo nesse coquetel químico caro, mas o universo decidiu te humilhar. Muitos animais, fartos das suas artimanhas, evoluíram defesas moleculares. Eles têm proteínas no sangue que neutralizam ativamente suas toxinas. E o seu inimigo mais humilhante é a cobra-rei. Ela é famosa por ser completamente imune ao seu veneno. Ela caça ativamente e come você. E o pior insulto, a cobra-rei nem é venenosa. Ela usa a força bruta da constrição. Você, com todo o seu arsenal químico de alta tecnologia, é completamente impotente enquanto é lentamente esmagado até a morte e comido por um primo traidor que nem se deu ao trabalho de evoluir veneno. Sua sobrevivência é uma piada e assim sua longa e ansiosa vida chega ao fim. Você não foi esmagado por uma cobra-rei, você não foi intimidado até a morte por um esquilo, você, contra todas as probabilidades, teve sucesso. Depois de esperar uma semana imóvel, você conseguiu usar sua estratégia covarde de picar e soltar em um rato, e desta vez você o encontrou antes que um coiote o fizesse. Você engoliu sua refeição, e agora o verdadeiro pesadelo logístico começa: a digestão. Seu crânio cinético andou sobre a presa, e agora você tem um caroço pútrido de rato se decompondo lentamente em seu interior. Para processar ossos, pelo e carne, seu metabolismo lento precisará de 12 a 14 dias. Durante essas 2 semanas, sua vida é uma miséria abjeta. Você está inchado, letárgico, desconfortável e, em grande parte, imóvel. Você não pode caçar, você mal pode se mover. Sua única opção é rastejar para debaixo de uma rocha, em um estado de vulnerabilidade total, rezando para que nada te encontre, enquanto você está incapacitado pela sua própria digestão. Você está debaixo da sua rocha, inchado e miserável, em sua ressaca de 14 dias. Você se sente seguro, mas aquele rato se decompondo dentro de você está liberando gases. Você literalmente cheira a morte. E um predador oportunista, um coiote, capta esse cheiro. Ele não está nem caçando, ele está apenas investigando. Ele cutuca a rocha. Você entra em pânico. Você tenta se enrolar, mas está muito cheio. Você tenta chocalhar, mas o som é fraco e patético. Seu corpo inteiro está dedicado a digerir. O coiote te agarra pelo meio. Você tenta morder, mas está lento, desajeitado. E seu corpo não obedece. O coiote te arrasta para fora, te sacode violentamente. E o seu jantar de uma semana, aquele rato pelo qual você esperou 7 dias e gastou seu veneno caro, provavelmente é expelido em uma bagunça nojenta. Você é rasgado em pedaços por um cão selvagem, não em uma batalha épica, mas em um lanche casual, porque você estava muito ocupado digerindo para conseguir fugir. Afinal de contas, porque é horrível nascer como cascavel? Porque você é um covarde físico que terceirizou sua coragem para um veneno caro, e o seu sistema é tão lento e patético que o simples ato de comer te deixa imóvel e indefeso por 2 semanas, te transformando em um buffet grátis e inchado.